o projeto já surgiu para aí há 5 anos atrás. E nós começámos depois de ir a uma viagem quando tínhamos 20, 21 anos, fazer um Interrail em que tivemos grandes experiências que nunca tínhamos tido a oportunidade de ter, porque era a primeira vez que estávamos propriamente a sair de Portugal, de mochila às costas e a ir só, sem grande destino, e o sentimento de liberdade foi tal que pensámos, nós queremos experienciar isto mais vezes e acima de tudo queremos gravar, porque é uma cena que não custa nada, e depois mostrar às pessoas para inspirar a fazer o mesmo, para mostrar que não custa nada, que é fácil de fazer. E basicamente, se nós fôssemos novos, era um conteúdo que nos ia dar o jeito para se calhar dar o clique mais cedo de ir só explorar. Por acaso uma frase engraçada que disseram na entrevista que vos fizeram foi na RTP, quando chegaram ao Qatar, foi que o importante não é o destino, mas sim a viagem. E vocês fazem um bocado, metem esse princípio sempre em prática, que a viagem é, as experiências que vocês acabam por passar durante as viagens importam muito mais do que no fundo o destino. Porque lá está, vocês podiam ir, sei lá, se não fosse para o Qatar, iam para Marrocos, e as experiências, o importante não era o Qatar ou Marrocos, era, lá está, as experiências todas que vocês passam durante a viagem. Tu não começaste, lá está, a viagem ao Qatar, mas pergunto-te a ti, Eduardo, como é que começou o projeto de ir até ao Qatar à boleia? Sim, olha, como estavas a dizer, de facto, nesses casos em que são aventuras que vão do ponto A ao ponto B, mas que são bastantes dias lá para o meio, neste caso 50 dias, no caso da próxima também à volta de 50 dias, o objetivo é aproveitar a jornada toda, mais do que chegar lá. No caso do Qatar especificamente, já estávamos um bocado do género, se não conseguíssemos chegar lá nos 50 dias, se não conseguíssemos assistir ao jogo de Portugal contra o Ghana, se calhar tu não, que tinhas entrado mais a meio, mas já tudo o que tínhamos feito até lá tinha valido tanta pena que chegar ao Qatar, conhecer o Ronaldo seria a cereja no ponto do bolo, a cereja no topo do bolo, mas já teria valido a pena de qualquer das formas. Agora, podes só repetir o fim da pergunta? Não, estava a falar que vocês, como é que começou o projeto do Qatar, porque lá está, não é todos os dias que pensamos em ir ao Qatar, ainda por cima, o Qatar que passa por zonas que têm uma cultura bastante diferente da nossa e problemas diferentes dos que nós cá temos. Sim, e lá está, é a ideia de... Lá está, surgiu, eu percebi que a vossa ideia foi dizer boa sorte ao Ronaldo, desejar boa sorte ao Ronaldo, mas como é que surgiu todo o processo de vamos por estes países? Sim. Assim? Eu lembro que no início vocês até passaram a Espanha à frente, que encontraram um rapaz que vos levou até Toulouse, sim, mas como é que foi, como é que é feito todo este processo? Claro, sim, houve todo um planeamento antes de começarmos a viagem. A ideia inicial era chegar ao Qatar e não se sabia bem como. E então, antes da partida, reunimos bastantes vezes para delinear 2 ou 3 percursos alternativos e fazer uma estimativa de, sendo à boleia, quanto tempo é que estimávamos que iríamos demorar por dia, quantos quilómetros é que teríamos de fazer em média por dia, para garantir que estávamos mais ou menos dentro do tempo bom o suficiente para chegarmos no dia 21 de novembro ao Qatar. E então, lá está, percebemos que o maior problema seria sempre a região do Médio Oriente. Tínhamos ali 3 países, que eram o Irão, o Iraque e a Síria, que teríamos de transpor de alguma forma. Inicialmente achávamos que íamos para o Irão, tínhamos comprado o visto, tínhamos tratado tudo, mas sabíamos que a qualquer momento podíamos ter de alterar o nosso plano. E então, numa viagem destas é preciso termos disponibilidade para alterar planos, temos de ter flexibilidade para isso. Depois, sabíamos que havia coisas que não iam estar muito no nosso controle, que era onde é que íamos acabar em cada dia,
e por isso não podíamos estar a marcar hotéis com 3 semanas de antecedência. E isso é também outra coisa, como o nosso objetivo era gravar e partilhar em tempo praticamente real a aventura, tínhamos de garantir que à noite íamos ter eletricidade para o Estima, para o Francisco poderem estar a editar os vídeos, a cortar e a mandar para Portugal. E então também foi outra das questões que tivemos de ter em conta, que é, ok, há alguns dias que vamos ter de ficar em tendas aleatoriamente, em bombas de serviço, onde quer que seja, mas pode ser que tenhamos de... às vezes vamos ter de gastar dinheiro em hotéis, especialmente em sítios mais remotos. Pode acontecer também ficarmos cada um na sua cidade no fim do dia e estávamos prontos para isso. Felizmente nunca aconteceu. Acabámos por estar sempre aos 3 ou aos 4 quando o Estima se juntou, sempre exatamente no mesmo sítio no fim de cada dia. Mas sim, ou seja, foi preciso haver um planeamento. Sem ele isto ia ter corrido mal, provavelmente. Tínhamos de estar preparados nem que fosse psicologicamente para o que ia acontecer, e depois em termos de vistos especialmente é impossível tratar na fronteira muitos daqueles vistos, por isso para a Arábia Saudita, por exemplo, também foi o caso, já tínhamos de ter as coisas planeadas. E depois estamos com o mindset todos similar, que é de isto, há muita imprevisibilidade, nós estamos aqui todos para o mesmo, que é para chegar sãos e salvos ao Qatar, e isso foi super importante, porque, por exemplo, há Interrails, um clássico no Interrail é os amigos chatearem-se todos, e às vezes depois nunca mais se fala, é uma grande chatice. Mas nós naquele caso nunca houve discussões que não se resolvessem imediatamente, e correu tudo bem por causa dessa questão do mindset, estávamos todos focados no bom resultado da viagem. Na questão dos vídeos, as vossas maiores viagens assim de partir de Portugal e ir até outro destino mais longínquo, eu lembro-me da do Qatar e lembro-me também da viagem do carro de 500 euros, percorrer a África com um carro de 500 euros. Como é que funciona a situação toda de vídeos? Porque vocês colocam os vídeos durante a própria viagem. Como é que funciona em questão de internet e tudo o que envolve renderização de vídeos? Vocês têm que guardar umas horas do vosso dia para retirar da própria viagem para fazer esse tal processo. Como é que esse processo acontece? Sim, isso é a parte que normalmente não aparece nos vídeos, porque também é a parte mais aborrecida do projeto. Mas aquilo nós temos estado a publicar, sempre fazemos estas viagens, é 2 vídeos por semana. Então nós já meio que temos a rotina de chegar ao final do dia e vamos lá para um hotel, um hostel ou o que seja, e depois chegamos até às tantas da manhã a editar o que temos. E a única maneira de funcionar é termos um editor em Portugal, em que enviamos as filmagens já cortadas, ou seja, não enviamos tudo raw, enviamos já, porque como fomos nós a gravar, nós sabemos o que é que está lá e é fácil de se organizar. E então nós pegamos nas cenas todas, colocamos no fecheiro, sei lá, 40 minutos de filmagem, já metemos o script do que temos, com os voiceovers, algumas dicas de músicas e cenas assim, e depois mandamos. Muitas vezes estamos em sítios com a internet muito fraca, que demora, sei lá, 5 horas a fazer um upload de 1 GB, uma coisa assim do género. Uma coisa que tivemos que fazer a meio da viagem do Qatar, que foi a primeira vez que fizemos neste método, foi de pegar nas filmagens e como um fecheiro de 2 GB caía a meio, por causa da net ser fraca, então tínhamos que dividir o vídeo de 1 hora e meia, por exemplo, em shorts de 30 minutos, porque assim se falhasse não perdias tudo. Ou seja, fazias 30 minutos de upload, depois fazias 30 minutos em fecheiros separados. E então, era uma maneira para dar, mas basicamente é a cena, que é que nós à noite não há muito aquela possibilidade de irmos só aproveitar para festas ou assim, não, estamos muito a editar e a trabalhar nas cenas, o que faz com que depois também, durante o dia, estamos a aproveitar a 100%, porque é um momento para vivermos. Sim. Por exemplo, agora que já falámos de todo o processo, mas focámos um bocado mais no lado da viagem ao Qatar, a vossa viagem com o carro de 500 euros à África,
tinham lá está o destino da África do Sul, mas era um destino que não era certo e não foi, no caso. Como é que surge esse planeamento de pá, isto pode acabar aqui ou pode acabar a qualquer momento? Yeah. Sim, a viagem ela nasceu de eu querer experienciar isso mesmo, que é ir numa viagem sem destino, ou seja, nunca sabes quando é que pode acabar. Porque quando fomos na viagem para o Qatar nós tínhamos um objetivo final e então tínhamos que dar tudo para conseguir chegar ali no ponto X, à hora X. Eu curtia ter uma viagem que tu nunca sabes quando é que pode acabar, ou seja, cada dia pode ser o último dela, então faz com que intensifique a maneira como tu vives esse dia, porque não sabes se vai haver o dia da manhã. E então decidi fazer isto com o carro, no sentido em que comprar um carro em que eu nem sabia sequer que se conseguia sair de Portugal ou sair de Espanha. Então, foi isso, a nível de planeamento, é planear o máximo possível, mas também não exagerar. Por exemplo, eu não fiz planos até a África do Sul, fiz planos até até Bissau, porque achei, ok, Bissau é para aí 30, 40 dias, e depois chegamos a Bissau e depois voltamos a planear dos passos para a frente. Porque eu nem sequer contava conseguir chegar a Bissau, e assim foi. Então, quando chegámos a Bissau, a capital, começámos a fazer contas e os planos de, ok, que vistos é que é preciso, como é que vamos fazer, porque há muitos vistos que tu precisas de ver em antemão. Por exemplo, o visto da Guiné, tu tens que fazê-lo em antemão e numa capital, ou seja, tens que ir a uma embaixada. Mas, por exemplo, a da Costa do Marfim também dá para fazer na capital de Conakry. Há alguns que dá para fazer online, há outros que tens que fazer alguma marosca. Por exemplo, da Nigéria nós não íamos saber como é que o íamos fazer, porque é um visto super complicado de arranjar, e então nós vimos todas as maneiras de conseguir aquele visto da Nigéria, mas eles normalmente só emitem os vistos no teu país de residência, ou seja, tínhamos que voltar a Portugal para fazer o visto. A única outra opção que nós tínhamos visto na internet, porque uma das ferramentas que usamos para ter informação sobre o terreno e como viajar nesses países desconhecidos, que se tu pesquisas, por exemplo, em notícias ou no Google, is it safe to travel to Guiné? E depois vai lá dizer, não viajes para a Guiné porque é bem perigoso. Mas quando tu vais a grupos Facebook ou vês viajantes que já lá andaram à boleia ou de bicicleta ou assim, tu consegues ter testemunhos de pessoas que dizem, não, aquilo não é nada do que as notícias dizem, é muito mais tranquilo, tem só cuidado a fazer isto, então dão-te dicas de como safar-te nesse país, e à partida também te deixam muito mais confortável em ir para lá, porque não é tão mau como tu vês pelas notícias e assim. E então, curiosamente, esse da Nigéria, uma outra opção era irmos até Benin, tornar-nos cidadãos de Benin, e ao ser cidadão de Benin, podes pedir o visto de entrada na Nigéria, como residente de Benin. E é meio que um estratagema que existe, pagas, sei lá, 100 euros lá a um gajo qualquer e o gajo arranja-te isso, e depois é uma maneira de conseguires o visto da Nigéria. Eu não sei se era isso que íamos fazer ou não, mas era uma das opções que estava em cima da mesa, por isso. Yeah. E onde é que viste isso? Há um iOverlander, não é? iOverlander é tipo para ver informações tipo, de sítios para dormir, restaurantes pelo caminho. Sim, não é tanto lá. Vistos também tens, mas nos grupos Facebook tens um que é o West Africa Overlanding, que depois tens pessoas que estão a fazer o mesmo, dá para arranjar as pessoas para apanhar as boleia delas. Muitas pessoas estão a viajar, sei lá, num Jeep 4x4 e dizem, olha, eu estou com a minha mulher a viajar, se alguém quiser juntar-se, pode vir. E há até muita gente que se junta com os carros e depois vão sempre todos juntos durante 2 ou 3 países e depois separam-se, cada um vai para cada lado. Lá está, nesses países é bastante difícil, e como tu falaste, fazer toda essa questão e essa estratagema dos vistos e tudo. E lá está, como os mídia também transportam, os países, ou alguns dos países para os quais vocês visitaram, são pouco desenvolvidos e as pessoas vivem em condições, a maioria da população vive em condições bastante precárias. E eu pergunto-vos como é que vocês lidaram, por exemplo, com os vossos preconceitos e receios em relação a estes países, se vos
pesquisaram muito ou simplesmente tipo, pá, foram para a frente? Sim, é assim, depende muito da zona do globo. Certamente que o estima encontrou muito mais miséria, suponho eu, em África, do que mesmo no Médio Oriente. Acho que não se vê tanta miséria, vê-se muito lixo. Por exemplo, estou a pensar mais no Iraque, na Arábia Saudita, mesmo Turquia, pelo menos nas zonas onde nós estivemos. De qualquer das formas, é preciso ir de mente aberta, e acho que é muito importante ter uma noção de que o que nos espera pode ser... Acho que mais vale ir sempre com expectativas mais, não vou dizer mais baixas, mas mais intensas do que aquilo que depois pode vir com aquilo que nos poderemos vir a deparar. Mas, ao mesmo tempo, às vezes... Aquilo que nós lemos, tanto nas notícias como, sei lá, vocês na faculdade, às vezes, as pessoas não são estatísticas, apesar de conseguir se aglomerar e ser importante para medir certos fatores, existirem estatísticas. No entanto, quando chegas lá é completamente diferente e há muita... Acho que aquilo que vemos muitas vezes é que as pessoas, mesmo que economicamente tenham menos possibilidades, não são menos, não têm menos valor e não vivem necessariamente de uma forma tão má como pode parecer. E às vezes até são mais bondosas, entregam-se muito mais do que as pessoas de países mais ricos. E estou a pensar no caso do Médio Oriente, só porque depois também por causa da sua religião, a forma como as pessoas tratam os turistas ou as pessoas que visitam esses países é de uma generosidade mesmo brutal. Mas não sei o que é que tens a dizer em relação a países, por exemplo, africanos. A realidade pode chocar e se estamos a fazer uma viagem grande em que temos de passar muitos dias e muito tempo nessas condições que não estamos habituados e se calhar um bocado mais precárias, meio que temos que nos habituar e tornar-nos um pouco mais insensíveis ao que vemos, no sentido em que temos que meio que pensar que não podemos ajudar toda a gente. Podemos tentar fazer um pouco de dar, se calhar, o pouco que temos durante o caminho, mas é impossível ajudarmos toda a gente. E, por exemplo, em relação ao lixo, à desorganização, à falta de condições, também é muito fácil ficarmos frustrados e pensar que isto está tudo cheio de lixo e o pessoal está todo habituado a mandar o lixo para fora quando está a andar no carro e assim. Mas é um bom exercício mental pensar que em Portugal, há 20 anos atrás, era assim. As pessoas... como meio que o lixo era novo, ou seja, depois da Revolução Industrial e da quantidade de cenas de consumo que temos na sociedade, a sociedade ainda não estava pronta para a parte da reciclagem e da construção de como gerir o lixo, e então as nossas estradas e isso tudo também estava carregado de lixo. E é um bocado pensar que esses países estão cerca de 20 anos atrasados em relação a nós. Ou seja, também é um exercício meio que de esperança de que o país está a fazer o seu caminho tal como nós fizemos a nível do desenvolvimento. Ou seja, se calhar daqui a 20 anos eles já têm os meios que nós temos agora de caixotes de lixo, reciclagem, mesmo a nível da educação das pessoas, não atirar o lixo, assim que para nós é impensável. Estás a andar no carro e a tirar, acabas de comer uma coisa qualquer, tiras o plástico fora. Para eles ainda não está sequer isso na cabeça, é bem natural, atirar só para fora e não há problema porque também as vermas estão cheias de lixo. E pronto, então há sempre essa diferença a nível de desenvolvimento que eu espero que seja colmatada com o tempo, que há um atraso, mas eles vão evoluir nesse sentido. Sim, mesmo que a trend não seja necessariamente à mesma velocidade, não só estão mais atrasados, mas se calhar vai demorar mais tempo. Mas de qualquer das formas, sim, existe evolução e, por exemplo, mesmo em relação a energias renováveis, aquilo são países que muitos deles produzem petróleo. Mas ao mesmo tempo há investimento, há a tentativa
e a necessidade, porque os recursos vão acabar eventualmente, de procurar investir em energias inovadoras e sim, em relação ao lixo, por exemplo, o Iraque, aquilo estava mesmo horrível, estava cheio de lixo em muitas zonas, mas é como o Estima disse, não se pode julgar com a visão de uma pessoa portuguesa em 2024, porque eles ainda não estão no mesmo mindset que nós. Ok, viajar sempre com uma mente aberta. Eu pergunto-vos também, por exemplo, as necessidades que nós, que por exemplo em Portugal temos, são as necessidades básicas ou necessárias para o nosso dia-a-dia, são certamente diferentes das necessidades de uma pessoa comum num país menos desenvolvido. Posso dar o exemplo, por exemplo, a internet é essencial para nós trabalharmos e muita gente em Portugal não consegue fazer a sua vida normal sem internet e nestes países não é necessário para a vida normal das pessoas. Eu pergunto-vos que necessidades é que vocês sentiram, que mais que falaram agora no caso de serem insensíveis, por exemplo, à reciclagem, insensíveis, pronto, salvo seja. Pergunto-vos que necessidades é que vocês tiveram ou que mais vos gostaram abdicar ao viajar para estes países? Isso é uma boa pergunta. Acho que vou ter de pensar sobre ela. Para dar exemplos. Sim. Uma cena que nós às vezes não damos valor aos países, porque estamos num país desenvolvido, que é a estrutura da sociedade. Ou seja, nós às vezes podemos reclamar da burocracia, que é exagerada, não vou mentir, mas às vezes dizemos que é demasiada burocracia e demasiadas leis e assim, mas a estrutura da sociedade existe para que funcione, ou seja, se calhar há coisas que nós nem sequer notamos e damos por garantido, tal como falar com a polícia e esperar que eles ajam de acordo. Tu vais para um país africano, por exemplo, e esse sistema da sociedade não está bem imposto, em que tu tens corrupção mesmo ao nível dos polícias, em que depois aí tu sentes-te impotente, não consegues fazer nada. Em que o polícia está simplesmente a abusar de ti, a pedir dinheiro e assim. Não tens, sei lá, mesmo estruturas a nível de edifícios ou de, por exemplo, sistemas de, como é que se chama, da casa de banho, de sanitários. Sistemas sanitários bem instalados, em que depois faz com que aquilo também seja uma sujeira, se calhar a nível de casas de banho também não consegues ter água corrente na sanita, ou mesmo para tomar banho também se calhar não consegues ter água corrente. Então isso são aquelas pequenas coisas que tu depois aqui em Portugal nem sequer dás valor, a cena de ter água quente, ou nem ser água quente, é sequer ter água no chuveiro para teres a correr, em que tens que ir buscar um balde e tomar banho com um cantil à moda antiga. Então são essas pequenas coisas que depois tu notas, de as estradas seres incapaz de andar nas estradas, estás cheio de buracos de terra e demoras, em vez de demorares 1 hora para fazer 100 km, demoras 3. As regras de trânsito também, a anarquia que é o não cumprimento das regras, semáforos, ninguém querer saber se está vermelho ou verde e simplesmente seguirem. E aquilo parece funcionar mais ou menos, mas de certeza que tem de haver mais acidentes. Sim, não é eficiente, porque o nosso trânsito acaba de ser mais eficiente porque como tu tens que cumprir as cenas todas, não tens um cruzamento completamente entupido porque toda a gente está a tentar entrar ao mesmo tempo, tens a cena das esperas. Falaste na questão da corrupção. Eu lembro-me, por exemplo, de um episódio que vocês tiveram na Guiné-Bissau, em que vos tiraram os passaportes. Posso explicar um bocado melhor essa situação? Nós chegámos lá e nós estávamos super felizes por finalmente estar a chegar a um país em que fala português e nos sentir um pouco de Portugal lá. E chegamos já à fronteira e os vistos custavam 80 euros. E então depois nós chegamos, é sempre a cena normal, tipo, entregas os passaportes aos polícias e depois eles pedem-nos 100 euros a cada um, ou seja, mais 20 euros do que seria normal. E
pá, nós não quisemos, batemos o pé, de certa maneira, tipo, para não querer dar só os 20 euros a cada um, que não... Nós tínhamos o dinheiro para o fazer, mas meio que por princípio decidimos não fazer e tentar contestar ao máximo, porque sabíamos que se abrimos esta exceção agora, vamos estar a abrir um precedente mesmo para nós próprios, de sempre que tivermos uma situação em que nos vão tentar subornar, vamos pagar. E então aí a viagem ia acabar cedo, porque dás 20 euros agora, dás 10 a seguir, dás 5 ali, não sei o quê, só para subornos e assim, lá se ia o nosso budget todo da viagem. E para além disso, o facto de batermos o pé também meio que faz com que talvez, dentro da nossa insignificância, aquele esquema que eles tenham lá montado, se calhar não seja um esquema que se torne lei. Ou seja, se qualquer pessoa que for lá, que é branca, e pagas mais 20 euros pelo o visto que estás a pagar, eles habituam-se a ser uma cena normal, então o visto começa a ser 100 euros só porque toda a gente paga e nem sequer diz nada. E então depois, como nós batemos o pé, eles também estavam a dizer, vocês não saiam daqui. Era uma mulher que era a chefe daquilo tudo, e ela não engraçou connosco, até ela depois começou mesmo a dizer, vocês daqui só saem a pagar, mesmo que seja para voltar para trás para o Senegal. E estava a usar o poder como polícia contra nós, porque ela tinha os passaportes. Nós chegámos mesmo a dizer, então, mas se você não nos dá os passaportes, nós estamos aqui presos. E ela, sim, eles estão aqui presos. A sorte foi que o único contacto que eu tinha na Guiné-Bissau era de um repórter da RTP. E então, enquanto estamos lá na confusão, a debater ideias com eles, eu decido e ponho-me a caminhar para dentro da Guiné-Bissau à procura de ajuda, porque nós não tínhamos rede, estávamos num novo país, não tínhamos rede, não tínhamos dinheiro, e começo a falar com as pessoas e a tentar explicar, para ver se alguém ajudava, até que encontrei um senhor que me emprestou o telemóvel dele e consegui ligar ao único número que eu tinha, que era do repórter da RTP. Explico-lhe, assim meio que na preocupação, não estava aflito, mas expliquei-lhe a situação e a pedir-lhe ajuda. Olha, não sei o que é que consegue fazer, mas tenta ajudar-nos, porque é para sairmos daqui. E pronto, ele depois conseguiu fazer uns telefonemas, conseguiu chegar até ao ministro da Guiné-Bissau, e o ministro da Guiné-Bissau deu diretamente a ordem à chefe da polícia para nos cobrar o devido, os 80 euros, e pronto, e assim foi. No dia seguinte tivemos de ficar lá uma noite, a dormir no único hotel que tinha lá, e depois no dia seguinte acordamos e ainda estamos lá 4 horas sentados assim de frente para frente com os polícias, a fazer-lhes uma espera. Depois eles entretanto receberam a mensagem e pronto, pagámos os 80 euros e seguimos viagem. Por curiosidade, pagaste mais de 20 euros pela noite no hotel? Quase. E que marosca, pá, eles já sabem que de uma forma ou de outra vão... Não, mas não foi. Ficou para aí tipo a 15 euros o total, aos 3. Ou seja, mas sim, foi dinheiro extra que não deveríamos ter pago, Mas bateram para aí, ainda bem. Se depois de publicarem o vídeo, tiveram algum feedback de pessoas da Guiné-Bissau ou... Não. Relativamente a isso, não. Mas era curioso porque nós, junto à fronteira, estava um clima bué tenso, os polícias todos contra nós e queriam que nós pagássemos, darem-se bué mal, mas depois entravas para a parte de Bissau e as pessoas, aquilo ficava, tinhas uma aldeia fronteiriça, e na zona da aldeia as pessoas eram bué boas para nós, ofereciam-nos umas coisas para falar connosco, que estavam bué felizes, queriam conhecer-nos e assim. Então era bué interessante, nós sabíamos que o país ia ser fantástico a conhecer, mas que aquela cena ali tinha começado mal. Mas nós sabíamos que aquilo não ia manchar a experiência que íamos ter por Bissau, porque por causa das pessoas que estávamos a conhecer na aldeia, que eram bué boas. Essa é outra questão que eu vos faço. Como é que é a experiência de estar em contacto com... Porque lá está, como tu disseste, estas pessoas, é passada um bocado a imagem que vivem só nestas condições precárias, mas lá está, estas pessoas têm valor. E eu pergunto-vos como é que elas reagiram à vossa presença. E principalmente no caso da Guiné-Bissau,
pelo facto de também falar em português, como é que foi a interação com as pessoas dos próprios países? Na Guiné-Bissau é interessante porque existe meio que um amor para com os portugueses. Então eles consideram que nós portugueses é como se somos irmãos, apesar de sermos de cores diferentes. Era muito essa a vibe que eles passavam, porque estavam sempre a dizer, então, irmão de Portugal, e passavas, por exemplo, nas ruas e te vias os putos todos a correr, depois era engraçado que eles viam, somos brancos, até eles vinham a correr a dizer branco, 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 então depois, pronto, pá, queriam interagir, como é óbvio, muitos devem, tipo, se tu parasses, deve ser hábito as pessoas passarem ali e depois darem brindes ou cenas assim, boas relações para com eles, exceto nas zonas fronteiriças e para com as pessoas que querem vir a Portugal. Porque aquela situação deles cobrarem mais aos portugueses vem um bocado de um rancor que eles têm, porque para os guineenses virem para Portugal, eles têm que pagar para aí 150 euros, o que para eles é muito. 150 euros de visto, enquanto nós para ir lá é aos 80. Para além disso, a maneira deles terem o visto, aquilo em embaixada funciona muito mal, então demora anos, às vezes, a conseguir, e meio que tem tipo, que haver subornos para conseguires o teu visto. Então os gajos estão um bocado tristes e revoltados por causa disso, porque muitos querem ir a Portugal, nem que seja visitar só, e veem tipo, esse sonho fechado. Mas no geral as pessoas recebem-te muito bem, querem-te conhecer, e quem diz na Guiné-Bissau diz nas outras todas, que pá, as pessoas, especialmente quem tem menos, normalmente é quem oferece mais. São as pessoas que têm pouco, mas querem oferecer o que têm de uma maneira genuína, sem segundas intenções. Sim, se calhar também porque sabem o que é precisar e então oferecem. Sim. Mas no geral, eu diria que provavelmente os únicos sítios onde existe mais animosidade, pelo menos nos sítios onde já estivemos, são fronteiras. Por exemplo, tudo o que são fronteiras da Europa, da União Europeia, tudo o que separa a União Europeia de outras regiões, é muito tenso, muito tenso. Tanto que, por exemplo, na viagem ao Qatar, quando estávamos entre a Bulgária e a Turquia, porque é uma região por onde entram muitos refugiados da Síria, do Afeganistão, existe um ódio, acaba por ser um ódio a essas pessoas e uma agressividade enorme. E como houve um momento em que eles achavam que nós éramos refugiados e apontaram-nos armas e no momento em que conseguimos mostrar o passaporte ficou tudo bem, mas a única coisa que nos salvou foi esse pedaço de papel. Se nós fôssemos da Síria ou do Afeganistão, ou se não conseguíssemos provar, porque, sei lá, se tivéssemos deixado cair o passaporte, não conseguíssemos provar que éramos da União Europeia, era muito complicado. E isto é em território casa, não é? Sim. Um país que também entram muitos refugiados por essa zona é o Iraque. E vocês foram os dois ao Iraque e fizeram no início do vídeo uma cena em que foram lá as pessoas perguntarem se viajariam para o Iraque, porque é um país que ainda temos os nossos preconceitos, toda a guerra que houve no Iraque. Mas, por outro lado, durante o vídeo, as pessoas pareciam bastante amigáveis com vocês. Eu pergunto-vos como é que foi estes dois polos, em que polo de preconceito e guerra, e o polo em que as pessoas foram bastante amigáveis com vocês. Como é que foi a situação durante o Iraque? É assim, se calhar nós já estamos um bocadinho na expectativa de que as coisas vão ser melhores do que os mídias nos dizem, até porque pesquisamos sempre, a maior parte das vezes, antes de irmos aos destinos e já sabemos o feedback das pessoas que foram para lá. De qualquer das formas, admito que aquele primeiro dia, o chegar lá, ir do aeroporto para o centro da cidade e apontarem-nos, olha, ali foi onde foi morto com um drone uma alta patente iraniana. E depois chegar e não sabermos bem interpretar ainda as reações das pessoas à
à nossa presença. Inicialmente, especialmente depois de ir para as ruas de Lisboa perguntar o que é que acham do Iraque, qual é a primeira coisa que pensas quando pensas no Iraque? E as pessoas dizem guerra, bombas, terrorismo. Existe uma apreensão inicial, especialmente, sim, existe uma apreensão inicial. Só que depois basta ir para as ruas, começar a falar com as pessoas e de repente percebemos que não interessa muito o feedback de pessoas que não estiveram lá e que não têm uma opinião fundamentada. E, por exemplo, de certa forma até tenho pena de termos começado por Bagdade nessa viagem, porque foi o sítio onde fomos mais bem recebidos. Fomos bem recebidos em todo o lado, mas foi surpreendente o quão bem recebidos fomos, porque normalmente nas capitais as pessoas têm estão mais focadas na sua vida, têm a velocidade é sempre muito mais rápida, mas em Bagdade fomos tratados como se estivéssemos numa aldeia e como se... fomos mesmo muito bem tratados. Depois, na segunda parte da viagem, fomos ao Kurdistão iraquiano, que é uma região que é semi-independente, e fomos bem tratados, só que em comparação com o Sul o impacto não foi tão grande. Então, de certa forma é pena. Se tivéssemos começado pelo Norte, íamos sentir que tínhamos sido muito bem tratados, e depois chegávamos ao Sul e, ainda melhor tratados teríamos sido. Mas sim, isto para dizer que não... especialmente a pessoa volta para Portugal e já entra nas suas rotinas outra vez e volta e é de repente posto numa situação desconhecida, e é normal haver uma apreensão imediata, mesmo para quem já está habituado. Mas é estar aberto e curioso a falar com as pessoas, porque depois as pessoas também vão estar curiosas para falar connosco. Eu pergunto-vos, tu falaste muito naquilo que se vê nos mídia, eu pergunto-vos se vocês acham que os mídia passam uma má imagem, não é uma má imagem, mas uma imagem diferente da realidade destes países. Porque eu posso dar o exemplo de, por exemplo, depois do 11 de setembro e de todas as reportagens feitas, houve muito aquela ideia de todos os árabes são terroristas. Pronto, pairava essa ideia nas pessoas. E, por exemplo, eu lembro-me na viagem também à Guiné-Bissau acho que era um repórter lá da Guiné-Bissau que vos dizia vocês lá só vos mostram que isto é pobreza, que as pessoas vivem mal, mas há muito mais para além disso. E eu pergunto-vos se os mídia falham a transpor esta imagem que estas pessoas não são... para não generalizarmos toda a opinião que temos sobre estas pessoas pelas coisas más que acontecem nestes países. Claro, é assim, clickbait é sempre necessário, tanto no YouTube como nos mídia. E efetivamente aquilo que vende é aquilo que choca, e as pessoas acabam por não ser expostas ao lado mais normal que existe, e se calhar é a maior parte, mas é porque não existem incentivos aos jornais, às fontes de notícias em partilharem esse tipo de informação. Não sei, o que é que achas? Eu acho que, por exemplo, uma coisa que fez um truque para quem quer viajar para países que se calhar têm medo é não ligar nem sequer ver o que é que dizem as notícias, porque as notícias, lá está, o que dá notícia, a maior parte das vezes é o que é mau, ou seja, é quando explode uma bomba, quando morre alguém, mesmo cá em Portugal é isso. Se nós fôssemos a só ligar às notícias que vemos em Portugal, não saíamos à rua porque também dizíamos que Portugal era super perigoso. E um truque, que é o que nós costumamos fazer, é pesquisar mesmo por testemunhos de pessoas que já foram para aquele país, de viajantes. E então ver qual é que é a opinião deles, o que é que eles fizeram lá, que tipo de liberdades é que eles se deram ao luxo de passear, de andar à boleia, de fazer o que fosse. E então aí é que dá para realmente ter uma noção de como é que é a realidade, porque lá está, uma pessoa a viver a sua vida normal em que vai ao mercado, fala com os amigos, vai ao convívio, isso não vai dar notícia. E é a maior parte dos acontecimentos de um país, que é as pessoas a viver a sua vida normal, que sem querer arranjar problemas. Normalmente as pessoas só querem estar na sua e tentar fazer o melhor possível. E então isso aí é o que nós tentamos fazer sempre, é
pesquisar, depois confortamos de, ok, é seguro para ir, podemos fazer isto, e depois queremos também, lá está, ao nós gravarmos os vídeos, inspirar tipo, as pessoas que, ok, este sítio é seguro, e com este sítio é a maior parte deles, que é, sei lá, acho que é impossível nós gravarmos vídeos em todos os países do mundo para provar que é seguro ir até eles, mas acho que ao gravarmos vários e repetidamente termos boas experiências neles, faz com que, acho eu, o pessoal comece a generalizar para todos os países. Então nós meio que fazemos o trabalho oposto das notícias, que é mostrar o lado bom e o lado mais normal dos países. Sim, lá está, porque eu ao ver os vossos vídeos, lá está, eu surpreendo-me com muitas reações que vocês têm com as pessoas e com tudo o que acontece nestes países. Eu surpreendo-me bastante, e com certas experiências que se podem viver também nestes países. Lembro, por exemplo, do comboio da Mauritânia. Aquilo foi uma experiência incrível. E é isso. Vocês fazem exatamente o trabalho contrário àquilo que os mídia fazem. Vocês falaram também que nestes países tens os problemas de trânsito, por exemplo, tiveste alturas em que não podias tomar banho com água quente, ou que não podiam. Tiveram, por exemplo, a questão da corrupção com as forças policiais. Eu pergunto se vocês cá dão muito mais valor a estas coisas que nós damos no nosso dia-a-dia, damos como garantidas. Acaba-se por se dar mais algumas, depois também é fácil voltar a alguns dos vícios que temos cá. Mas sim, sem dúvida que acabamos por valorizar muito mais aquilo que temos, e quando se vai a sítios em que as coisas estão mais bem feitas, também acabamos por perceber que há muitas coisas a melhorar cá também, e que também não podemos esperar menos, apesar de percebemos que conseguimos viver com menos, mas não é por isso que nos temos de contentar com isso. Mas ao mesmo tempo, se calhar há coisas que começamos a não cumprir tanto. Agora, para mim é muito mais fácil passar um vermelho, não a conduzir, atenção, mas a pé, ou passar no meio da estrada, mesmo que o carro esteja próximo de mim, depois de estar em sítios em que é uma balbúrdia e que as pessoas passam super tranquilamente, já começo se calhar a ter vícios maus. Queres? Sim, mesmo, por exemplo, umas soft skills, de certa maneira, nós ganhamos nestas viagens é tornar, nós quando nos colocamos em situações de alto stress, desconforto, e depois provamos que o nosso corpo está capaz, por exemplo, de passar um dia inteiro sem comer, ou 2 dias sem comer, se não tiveres sítio onde dormir também não é o fim do mundo, faz com que tu depois voltes à tua rotina e, sei lá, pequenos problemas que antes tinhas agora são um bocado insignificantes, que é, sei lá, se não tiveres o que comer hoje, pá, também não há problema. Ou se vais numa viagem qualquer aqui por Portugal, que até é tranquilo, e depois estás às 10 da noite ainda sem saber onde é que vais dormir, já consegues relativizar muito mais o facto de, pá, não vai ser o fim do mundo se não houver um sítio onde dormir, ou tudo se resolve. É um bocado essa maneira de pensar de que perante grandes problemas que antes seria o fim do mundo e seria bastante estressante, hoje em dia tu consegues relativizar porque, pá, podia estar muito pior. Podia estar num país em que não era seguro estar às 2 da manhã à noite. Pá, estamos em Portugal, está-se bem. E mesmo, sei lá, a nível de trabalhos e assim, conseguir, dentro da pressão, ter aquela confiança em ti mesmo de que te consegues safar. Já nós nos metemos nestas viagens em que às vezes estamos sobre alta pressão, ou a passar uma fronteira e está tudo a correr mal nesse dia, e mesmo assim consegues ter a cabeça fria para seguir em frente, e depois dás-te no final do dia tipo, numa cama a dormir, e é tipo, ok, o dia passou, conseguimos enfrentar isto, e então dá-te aquela confiança para que no dia-a-dia saibas do que és capaz e consegues aguentar. Sim, então o que tu estás a dizer é que, por exemplo, para lidar com problemas maiores, é-vos mais fácil lidar com problemas maiores porque deixam de se estressar com as pequenas adversidades que vos levam,
que estão no caminho para lidar com o problema grande. Falaste, por exemplo, da questão das soft skills. Eu tenho uma colega minha que está a acabar agora a tese de mestrado e já se está a candidatar para algumas empresas e fez inclusive algumas entrevistas e perguntaram-lhe numa entrevista que viagens é que tinha feito, se gostava de viajar. Eu pergunto-vos que soft skills, ou que mais soft skills é que desenvolveram e que poderiam ser, e que são importantes para, por exemplo, o mercado de trabalho, que uma pessoa não consegue desenvolver não estando nestes ambientes. Eu vi, por exemplo, que tu mudaste a tua maneira de negociar perante a corrupção, foi melhorando à medida da viagem. Tu próprio falaste nisso durante os vídeos. Por isso pergunto-vos que soft skills é que consideram que desenvolveram principalmente para... Posso começar já com a tua história? Sim. Eu acho que uma soft skill que nós, não só com as viagens, mas também com o tipo de vídeos que nós fazemos, por exemplo, aquele vídeo de irmos para Coimbra e tentar convencer alguém a cozinharmos para eles, em casa deles. Uma das grandes soft skills que ganhamos é, em primeiro lugar, melhorares o teu pitch, ou seja, ganhares confiança para falar com os estranhos e ir melhorando o pitch à medida que tu vais falando com pessoas e então consegues ver as reações e então vais melhorando e refraseando a tua maneira de expor o que tu queres, até que chegas a um ponto em que tens ali um pitch formado em que já consegues cativar logo a atenção da pessoa sem ser chato e depois expor o que tu queres também sem estar a pedir demasiado à pessoa, ou seja, consegues ter essa liberdade para formar o teu discurso de uma maneira mais fluida, com estranhos ainda por cima. E depois a outra é saber lidar bem com a rejeição, porque quando nós fazemos isto temos mesmo muitos nãos, desde quando estamos a pedir boleias e estás sempre a ser rejeitado o dia todo, tal como quando vais pedir coisas às pessoas ou propor coisas às pessoas e já vais naquela de o não é garantido, não me custa tentar, e já não levas o não tão a peito, que é porque se tu nunca fizeres, estás naquela com medo de rejeição, de levar com o não. Mas se tu fizeste uma coisa tantas vezes e já ouviste tantos nãos na tua vida, que já começa a ser só de, bora tentar, te peçam mais um e segues para o próximo. Então, mesmo a nível do trabalho assim, acho que é perderes aquele medo, se calhar, de propor coisas novas e de arriscar também às vezes e falhar, porque te habituas a lidar com a rejeição e com o não. E faz parte da vida ouvir nãos. Sim, para quem é empreendedor, por exemplo, isso é ótimo. A questão que estavas a dizer antes também é ótima para quem está em vendas, para quem tem de passar por essas iterações do seu pitch até alcançar algo que consegue convencer um estranho ou quer que seja adquirir o seu produto ou o seu serviço. É super importante. Depois também em termos de comunicação com as pessoas de outra nacionalidade que falam outra língua, acabamos por conseguir comunicar de uma forma não verbal ou mesmo verbal, mas de forma informal outras línguas, que é também super importante, especialmente se tiveres um emprego que te obriga a falar com pessoas que não falam a tua língua. Pois eu, por acaso, tenho um exemplo muito concreto de hoje, que é, as viagens também te acabam por dar muito mais cultura, muito mais história e muito mais mundo. E eu hoje tive um evento na faculdade que era o dia inteiro e depois havia um momento de almoço em que é suposto interagir mais ou menos com as outras pessoas. Só que o evento não era do meu curso e eu não conhecia ninguém lá. E é sempre um bocado constrangedor, pelo menos para mim, ter de falar com as pessoas de forma um bocado forçada, estes momentos de networking. Mas às vezes são importantes. E eu vi que estava um rapaz que tinha a de ser do Sudeste Asiático, sentado a uma mesa a almoçar sozinho e fui lá sentar, começámos a falar, percebi que ele era muçulmano e comecei a contar aquilo que sabia sobre o Islão, sobre os países onde tinha estado e às tantas, a minha faculdade é a nova IMS, que é em Campolide, que é mesmo junto à Mesquita Central de Lisboa, que é a principal mesquita de Lisboa, se não do país, isso não tenho a certeza.
e ele às tantas diz-me, olha, hoje é sexta-feira, que é o dia santo dos muçulmanos, e vou agora à mesquita rezar, queres vir comigo? E eu, ok, bora. E eu por acaso já queria ir para aí há 10 anos, àquela mesquita, nunca tinha ido, e agora um estranho que se tornou num conhecido levou-me, estive lá durante a principal reza. Para quem nunca esteve numa mesquita, especialmente durante a reza, aquilo é um bocado é intenso, é muito intenso, mas depois de já termos estado noutras mesquitas durante a hora da oração, já é mais fácil, já não é tão assustador. Eu uso estas palavras só porque acredito que para quem está de fora possa ser um bocado assustador. Mais uma vez por questões puramente irrealistas. Mas pronto, ou seja, se eu não tivesse ido à Arábia Saudita, ao Iraque, se não tivesse a curiosidade para saber sobre a cultura das outras pessoas, que foi algo que aprendi nas minhas viagens, não tinha interagido com aquele rapaz, e agora conectámos no LinkedIn também, por isso qualquer coisa, se eu souber de alguma vaga, porque ele ainda quer ficar em Portugal há alguns tempos, ou se ele souber de alguma coisa lá fora para mim, pronto, até de forma desapegada e sem qualquer segunda intenção, tivemos ali um momento engraçado que só aconteceu por causa das viagens. E como estes há muitos. E às vezes, se calhar, não sei, eu pessoalmente tenho a tendência, quando percebo que a pessoa é de algum sítio onde eu já estive ou que sei algumas palavras da sua língua, começo logo a falar disso. E há muitas pessoas que adoram, a maior parte das pessoas adoram. Há outras que ficam um bocado, não interessa muito. Mas pronto, no geral as pessoas apreciam muito isso, e isso também é ótimo num ambiente internacional que o que não falta, aliás, hoje, que é 1/3 dos jovens portugueses emigra, e por isso, quanto mais experiência nós tivermos internacional, também mais importante, mais facilmente depois nos vamos integrar para onde formos, ou mais facilmente arranjamos um emprego lá fora. Sim, então as próprias viagens abrem-vos a mente até para ter novas experiências no vosso comum cotidiano. Num dia normal, as próprias experiências que vocês já tiveram já vos abrem a experienciar pequenas coisas que antes, se calhar, pensariam de outra forma. Lá está, têm a capacidade de perceber ou de encarar situações novas, aquelas situações em que, lá está, é mais fácil, como é que eu ia te explicar? É mais fácil dizer não e estar mais receptivo, e vocês, lá está, como já experienciaram outras culturas de perto, é muito mais fácil, a estar presentes. Outra coisa que entra neste tema das soft skills, por exemplo, é a gestão de recursos, porque ao longo da viagem vocês têm que fazer uma gestão que entra também no planeamento, mas ao longo da própria viagem surgem imprevistos e vocês têm que fazer uma gestão de recursos no próprio dia. Eu pergunto-vos como é que surge primeiro o vosso, ou como é que fazem o plafond inicial e como é lá está, quanta quantia é que metem para lá está, para estes principais imprevistos. Lá está, por exemplo, a questão da Guiné-Bissau, tu disseste por questão de princípio não podias pagar o valor que eles pediam, mas lá está, por uma questão também de gestão de recursos, pergunto-vos como é que lidam com estes problemas no dia-a-dia. Tu geriste mais o dinheiro nesta última vez? Nós, normalmente, quando vamos para a viagem, temos um budget, quer seja por patrocínios ou mesmo a nível das nossas finanças, e dizemos, já temos isto aqui dedicado para a viagem. Então depois, normalmente calculamos uma média diária do que vamos gastar. Então é um bocado ter o bom senso de, durante os dias, sei lá, durante 3 dias seguidos é muito raro ficarmos em hotéis bacanas, então se calhar ficamos 2 dias em bons hotéis, bons vá. Tudo é relativo. Normalmente nós pesquisamos sempre, a tática é Booking, tipo, nós devemos ser os maiores utilizadores do Booking, ordenar do mais barato para o mais caro,
e depois vemos a nível de qualidade de preço o que é que compensa mais. Às vezes ficamos em sítios muito mais rascas, mas mais baratos, outras vezes damos um miminho e compensamos com isso. E depois há outras maneiras também de se poupar dinheiro, que é usar couchsurfing, em que ficamos em casa de estranhos que oferecem a sua casa para o pessoal ficar a dormir, tem um sofá extra ou assim, e depois oferecem a casa. Então é uma aplicação que tu até podes fazer planeamento a longo prazo numa viagem qualquer, em que vais passar por Istambul. E então depois, já com tempo de antecedência, mandas mensagem a várias pessoas de Istambul a dizer: olha, vou fazer esta viagem, gostava de ter um sítio de graça para ficar. Então, a nível de estadia, consegues ter isso. Depois, a nível de alimentação, muitas vezes sacrificamos o almoço. Então, o almoço costumam ser cenas mais simples, ou umas sandes, ou algo assim, que é para depois, no final do dia, que é também quando estamos mais cansados, podemos dar-nos ao luxo de ter, se calhar, uma comida num restaurante ou assim. Então, dá para compensar isso. E depois, lá está, também no restaurante, tentamos ver, por exemplo, no Google, restaurantes mais baratos. Existe uma cena que ele nos ensinou, que é o Cheap Eat, em que tu pesquisas no Google Cheap Eat e normalmente aparece uma lista dos restaurantes mais baratos e bacanas, recomendados por pessoas que lá foram. Reddit também é uma boa plataforma para isso. Normalmente as pessoas estão com um budget baixo e pedem recomendações lá. Então, é um bocado isso, que é, vamos analisando quando aparecem imprevistos, temos que ver. Se for mesmo obrigatório pagar, tem que ser, e então depois, se calhar, outras coisas nós podíamos ter marcadas, sei lá, uma tour ali, ou se calhar um dia em que vamos ter que pagar um guide para fazer alguma coisa, se calhar podemos sacrificar isso para compensar no budget que gastámos num imprevisto qualquer. Então é um bocado assim, é sempre ir variando, e quando também fazemos o budget, dar sempre alguma margem para isso já. Ou seja, quando nós fazemos o budget inicial, fazemos a previsão diária e depois se calhar metemos um dinheiro extra para atividades e imprevistos que possam acontecer. E o objetivo é sempre minimizar os custos ao máximo. Minimizar ao máximo. Vocês falaram, tu falaste nesse caso nessa forma que é o couchsurfing, mas vocês também acabaram por ficar em casas de pessoas que não usavam esse serviço, simplesmente ajudaram-vos e deram-vos a casa deles, no caso. Eu pergunto-vos, no caso, que estas pessoas, no caso, vivem, lá está, vocês passaram por situações bastante precárias, e eu pergunto-vos, por exemplo, qual é que foi a experiência que vocês viram, que vos impressionou de tamanha resiliência que as pessoas têm perante estas adversidades que passam no seu dia-a-dia, e mesmo assim conseguirem ajudar-vos de mão aberta? Eu diria que no meu caso, ou pelo menos agora assim de repente, foi no dia em que nos apontaram uma arma na Bulgária. Nós estávamos a tentar passar de uma fronteira secundária para a Turquia, e ao percebermos que aquela era uma região onde passavam muitos refugiados e que a polícia... Aliás, se um local tentar ajudar um refugiado, pode apanhar até 5 anos de prisão, se não me engano. Então, nós, estando de mochilas às costas, já um bocado barbudos, queimados pelo sol, o incentivo que as pessoas têm a ajudar-nos é muito baixo. E então estávamos numa vila muito secundária, lá nesse caminho, e às tantas uma família de etnia cigana decide ajudar-nos, porque estávamos a brincar com o filho deles, achávamos que era neto, mas afinal era filho. Estávamos a jogar futebol com ele. E então levaram-nos para a sua casa, e a sua casa, que era no meio do mato, não era mais do que uma tenda, não tinham aquecimento central, nem nada disso, e as paredes eram era um lençol. A refeição que eles estavam a fazer era uma pata de porco que estava a ser aquecida numa chapa metálica a lenha que tinham lá, mas apesar destas precariedades todas, estavam a oferecer-se para nos receber lá,
Depois, no fim, apareceu a guarda local, ou uns civis quaisquer com as armas, e acabámos por ter de sair de lá. Mas, de qualquer das formas, ajudaram-nos de forma despretensiosa, e isso acaba por marcar bastante. Também houve outro momento em que um homem que tinha sido refugiado, ele era albanês, também se disponibilizou imenso para nos ajudar a passar da Albânia para o Kosovo, e depois, ao contar-nos a sua história de vida super resiliente, e percebemos que, entretanto, apesar de um crescente cada vez melhor, agora estava a passar uma fase muito difícil porque o filho tinha um tumor cerebral que podia ser mortal, mas de qualquer das formas, a forma como ele nos estava a ajudar, apesar dos seus dramas, também foi muito, muito interessante. A ti, Estima, na viagem à África, qual é que foi o momento assim de maior resiliência que tu viste? Fiquei impressionado no meio do deserto do Saara, quando nós vamos ficar a dormir numa cabine no meio do deserto. Nós encontramos aquela cabine porque existia, eu estava em contacto pelo Instagram com aquele português que está a fazer desde Portugal até Moçambique de bicicleta, sozinho. Francisco França, yeah. E o gajo, ele já tinha saído há muitos mais meses que nós, e nós estávamos em contacto também para nos encontrarmos. E ele foi-nos dando, por exemplo, alguns contactos a caminho: olha, fiquem aqui, este gajo é bacana. Foi ele que nos disse a escola para fazermos voluntariado e estarmos lá a ensinar espanhol e inglês. E depois, por grande coincidência, nós encontramos quando ele tinha ficado nessa cabine no deserto. E então era um homem que herdou do pai aquele pedaço do deserto, que aquilo não tem nada, tinha só uma cabine que era onde ele tinha ferramentas e umas coisas assim. E é super curioso que o filho teve a visão de queria fazer daquilo turismo e também cultivar e fazer algo ali sustentável. Então o gajo teve a resiliência de fazer vários buracos para encontrar água, tendo em conta que ele fez sozinho, cavou um poço de 30 metros de profundidade, sozinho à mão, demorou 3 meses, não encontrou água, depois tentou abrir outro com uma máquina, também não encontrou água, depois só à terceira ou à quarta vez é que finalmente conseguiu encontrar água, e a partir daí começar a criar e a cultivar plantas e assim. E aquilo mostra que o gajo, ele não tem muito, e mesmo assim abrigou ali 2 portugueses, ficámos a dormir na cabine dele, e à noite preparam-nos uma fogueira, estamos lá numa manta, passamos grande noite a falar, a partilhar experiências, quer de Portugal, quer não é da raça dele, mas da etnia, que é dos Saaris, berberes Saaris, que é do povo do deserto de Saara, em que tem algumas peculiaridades, falam línguas diferentes, dependendo da tribo. E depois do nada aparece um amigo dele com carne de camelo, e então fazemos ali umas espetadas e provamos pela primeira vez a carne de camelo. Partilhou também a experiência do lado dos refugiados que se metem nas lanchas e vêm para a Europa, que é algo que nós temos a experiência do lado europeu, que é eles estão sempre a vir, são encontrados, muitos morrem. E então ouvir falar do lado dele, de que o irmão dele queria muito ir numa lancha e que ele estava preocupado porque é uma viagem super perigosa. Nós não temos noção, mas quando eles se metem numa lancha, 40 pessoas num espaço super curto, são 2 ou 3 dias em alto mar até conseguirem ir, e muitos aquilo capota, têm acidentes e depois morrem no mar. Até é uma realidade super diferente, em que mesmo ele dizia que queria tornar aquilo sustentável para conseguir manter a família dele, porque queria tentar evitar que eles se metessem nessas lanchas para vir para a Europa, e se ele conseguisse sustentar a família dele era feliz. Então eles valorizam muito a cena de família e de conseguires manter a tua família feliz. Por isso é que muitos se sacrificam e vêm para Portugal trabalhar ou para a Europa trabalhar,
e são escravos do trabalho de certa maneira, mas são felizes porque estão a manter a sua família que ficou no país. Então estão cá basicamente só a trabalhar durante os anos que forem, mas são felizes porque a família deles não está a passar mal no país de origem deles. Então é uma história interessante, impactante. Tenho outro exemplo de resiliência, que é, primeiro de tudo, isto não acho que seja racismo, mas é um pouco mais fácil para nós relacionarmos com pessoas que têm origens mais similares às nossas. E por isso é que, por exemplo, agora pronto, tem havido bastante apoio à Palestina, já mudou um bocado o paradigma, mas antigamente, ou no início, era mais fácil apoiar a Ucrânia, que estava a ser invadida ou havia mais apoio à Ucrânia, que estava a ser invadida pela Rússia, do que à Palestina, que já estava a ter a mesma questão por Israel há muito mais tempo. Mas quando nós fomos à Ucrânia, que já foi depois da invasão, da full-scale invasion da Rússia, fui eu e o Estima, e foi bom falarmos com pessoas locais que acho que não há uma pessoa praticamente na Ucrânia que não tenha tido um familiar ou um amigo que não faleceu já por causa da guerra. E fizemos couchsurfing com um rapaz cujo irmão morreu na guerra, e porque qualquer rapaz entre os 18 e os, não sei se é 50 anos ou 60 anos, não pode abandonar o país, a não ser que tenha tido um irmão que já faleceu na guerra. E foi muito interessante falar com ele e ter a perspectiva de alguém que ele podia fugir, podia ir para a Europa, ele trabalha em Haiti, ia ter oportunidades, certamente, mas não só quer ficar, como ele não é obrigado a ir para a guerra, porque teve um irmão que já morreu, mas ele via-se, e ele confidenciou-nos que pensava todas as noites no inimigo e em querer contribuir, porque não era capaz de ver os seus amigos a serem chamados, e estar ele Lviv, neste caso, que é longe da guerra, sem fazer nada. E não sei, foi bastante interessante, mas duro também, vermos pessoas que não são muito diferentes de nós, que de repente veem a sua vida completamente alterada. E também falámos com uma rapariga que, não só por ser rapariga, mas também por ser leve ou magrinha, ela queria se voluntariar para ir para a guerra, mas não tinha essa possibilidade, porque os serviços militares não a permitiam. Mas ela, de qualquer das formas, fazia fundraisings para ajudar as forças militares, e entretanto continua a segui-la no Instagram e acho que acabou por ir para a frente de batalha. E são realidades totalmente diferentes das nossas, e sinto-me de certa forma privilegiado por ter visto com os meus próprios olhos, porque é fácil depois nós acabarmos por nos sensibilizar e esquecer que isto está a acontecer hoje em dia, não muito longe de cá. Mas sim, aí definitivamente vi muita resiliência. Pergunto-vos se vocês veem, por exemplo, cada vez mais crescem movimentos contra a imigração, e eu pergunto-vos se, por exemplo, as experiências que vocês tiveram lá fora, se vos faz ver, olhar para estas pessoas de forma diferente e querer integrá-las, ao invés de excluí-las, não que já não o fizessem, mas fazendo-o de forma diferente, visto que já viram muitos as condições que estas pessoas vivem. Falaste, por exemplo, no caso da Ucrânia, falo, por exemplo, também de pessoas que vêm da África. Como é que vocês olham para estas pessoas agora? Acho que é impossível ficar indiferente, especialmente, não só por causa disso, mas também chegamos lá e somos tão bem recebidos que acho que não faz sentido nenhum depois, especialmente quando percebemos que somos todas pessoas e que o objetivo de 99,99% das pessoas é terem melhores condições de vida para si e para os seus.
despersonalizar essas pessoas e olhá-las como inferiores e de que não são dignas de procurar melhores condições de vida cá. Especialmente quando se há povo que emigra, somos nós. E que, obviamente que isso, se calhar daqui a umas gerações, vai alterar um pouco, não necessariamente a cultura, mas a demografia da população. É normal, mas é uma consequência natural e necessária face às condições económicas do nosso país. E depois, a questão humana, sim, é impossível. Acho, se bem que eu já ouvi falar de pessoas que, apesar de terem muito mundo, depois acabam por ser bastante conservadoras no que toca à imigração e assim. Mas sim, na minha opinião, é impossível não ficarmos com vontade de integrar melhor essas pessoas. Por fim, porque já estamos a terminar, pergunto-vos o que é que nós podemos esperar de próximos projetos dos Andamento? O próximo está mesmo aí à porta, que basicamente vai ser a maior viagem que já fizemos em termos de distância, em que o objetivo é ir desde Portugal até Macau, sempre por terra. Ou seja, não podemos apanhar nenhum voo, em que o objetivo é irmos em todos os meios de transporte que consigamos, desde sair à boleia, como apanhar autocarros meio esquisitos, comboios, e acima de tudo esta viagem apareceu de uma curiosidade nossa em explorar um continente que ainda não tínhamos estado para lá, o continente asiático. E então decidimos criar este desafio, que é complicado, dada a sua distância, mas que basicamente faz com que vá criar toda uma história por países que nós de outra maneira se calhar não iríamos explorá-los, ou se fôssemos explorá-los não ia ser tanto a nível da aventura, pelos meios mais rurais. Então vamos passar por países como o Irão, espero bem que desta vez passemos o Irão, o Turcomenistão, o Uzbequistão, o Quirguistão, o Cazaquistão e depois a China. E pronto, são esses países que eu também não sabia nada sobre eles, e então faz com que tenha que investigar um pouco mais sobre eles e tenho curiosidade, porque é uma cultura e um povo totalmente diferente do que até agora experienciamos. Inshallah. Inshallah. E depois já tens mais ou menos planos para seguir essa viagem, não é? Depois desta viagem quero fazer um projeto mais pessoal, mas também para criar conteúdo, que é de ir para a Austrália durante 5 meses, talvez 4, 5 meses, e o objetivo é estar lá a fazer diferentes trabalhos e colocar um objetivo de tentar fazer, por exemplo, 10.000 euros em 3 meses, em que o objetivo é estar a fazer job hopping, que é uma cena que bastantes viajantes e pessoas que querem ir para a Austrália fazem, que é de, 2 em 2 semanas trocas de trabalho. E então eu tenho curiosidade em aprender trabalhos novos, gostava de meter coisas diferentes, como carpintaria, servir às mesas, também nunca fiz. E então estou a ganhar dinheiro, a aprender coisas novas, a fazer, e ao mesmo tempo, ao gravar os vídeos e a mostrar como é que eu fiz, também fazer com que as pessoas que se calhar têm essa ideia e não vão porque não sabem como, ou é muito difícil fazer o visto, como é que isso funciona e assim, então se eu conseguir explicar como é que eu fiz, se calhar motivo outras pessoas a fazerem o mesmo, porque é uma experiência bem fixe de se ir só e estar lá uns meses a trabalhar e depois dá para viajar, aproveitar que já lá estamos. Olha, obrigado pela vossa presença e por terem tirado tempo do vosso dia para estar aqui. Quero dizer só que admiro muito o vosso trabalho e o que vocês fazem é realmente aquilo que os mídias não fazem, que é, lá está, como vocês disseram, só o caos é que dá notícia, só os problemas é que dão notícia, e vocês mostram mesmo a verdadeira realidade e resiliência por trás de pessoas de todo o lado do mundo. Queria só que por último definissem numa palavra
todas as vossas experiências até agora? Nice. Acho que é. Talvez história. Tudo dá sempre uma história. Obrigado. Obrigado, nós.